Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Então vamos aí direto ao assunto. Deixa eu trocar a tela. Isso. Então, como você pode ver, eu tenho aqui um PDF completo com o método SFE. Este PDF também está disponível para você. Você pode imprimir se você achar assim necessário. Está completinho, totalmente aí para você. Antes de ver o passo a passo do método SFE, eu tenho, entre aspas, assim, uma obrigação de mostrar a você tipos de redação. A principal é a dissertativa e argumentativa. Mas, para desencargo de consciência, eu preciso mostrar para você os tipos de redação. Vai que acontece algo aí aparecer. Muito difícil, mas que apareça algo diferente para você. Vamos lá então para os tipos de redação. Temos aí descrição. Descrever, nossa, que erro, hein? É traduzir com palavras aquilo que se viu e se observou. É apontar as características de pessoas, objetos, ambientes ou fatos. Por exemplo, o que você observa na imagem abaixo. Aí temos duas formas de descrevê-la. Veja só, tem a descrição objetiva e a descrição denotativa. Como a própria palavra já traz para você, né, denotativa, objetiva, a descrição objetiva e denotativa, quando a linguagem usada é clara, direta, sem metáforas ou figuras literárias. As palavras são tomadas no seu sentido, vamos dizer assim, do dicionário, sentido único. Preste atenção. Exemplo de descrição objetiva denotativa da imagem. Nós estamos vendo nessa imagem aí uma corrida. Nesta corrida, várias pessoas e tem um ganhador. Outros atletas participando, outros atletas chegando ao final da prova. Então essa é a objetiva denotativa, que é de verdade. Lembra do denotativo? O denotativo é algo de verdade, dicionário. Eu gosto de colocar isso para lembrar. Conotativo é o diferente, não é tão assim o que você está vendo ali. Ele vai além. Aí o exemplo vira que aquela imagem, que o vencedor é você, que aquela corrida é o seu sonho, que essa corrida representa a sua vida, onde você se tornou um vencedor. Atrás, podemos considerar outras pessoas que estão querendo conquistar algo melhor em sua vida também, mas não estão esforçando e treinando como você. Todos ali querem ganhar, mas você é o que está mais esforçado e ganhou. Aí já é uma interpretação conotativa da imagem. Entendido? Então temos essas questões da descrição. Temos também a narração. Veja, narrar é relatar fatos, contar como eles aconteceram ou acontecerão. Consiste na elaboração de um texto que relate episódios, acontecimentos, ou seja, é uma sequência de acontecimentos. A essência da ficção é a narrativa. Então temos alguns elementos principais quando se fala em narração. Quem participa dos acontecimentos? Esses são os personagens. O que acontece é o enredo. Onde e em que circunstâncias acontece, lugar dos fatos, ambiente, situação. Então aqui temos alguns elementos da narração, existem vários outros elementos da narração, mas aqui são alguns para que a gente faça uma pincelada aí sobre o que é narração, para que você não fique sem ver algo sobre isso. A narrativa de um fato ou de vários é feita a partir de alguns elementos. Olha aí, tais como o que? Acontecimento a ser narrado. Então, o que vai ser narrado é o acontecimento. Quem? A personagem principal, a protagonista. Quem? Tem um antagonista, que é após o protagonista. Como? A maneira como se desenrolou o acontecimento. Quando? O tempo da ação que temos ali na narrativa. Onde? O local do acontecimento. Por quê? A razão do fato. Qual é a razão do fato ali? Por isso, o resultado ou a consequência. Então, em uma narração deve haver um centro do conflito, um núcleo do enredo. É importante que uma só situação centralize e envolva as personagens. É importante lembrar que a narração pode ser curta ou longa, ter diálogo ou não, ter como assunto caso real ou fictício. Então lembre aí, ser engraçada, ser triste, lembre todas essas questões caso você venha ter algo sobre narração, que eu acho bem difícil. Exemplo de narração. Agora uns exemplos para você. Piada. Aí tem a piada do Manuel. Manuel recebeu um telefonema do gerente do... Eu sou bom de piada, gente. Presta atenção.
Manuel recebeu um telefonema do gerente do banco, né? Aí o seu Manuel, estou telefonando para avisar que a sua duplicata venceu. Duplicata venceu. Aí ele, e quem pegou em segundo lugar? Tá muito ruim, né, gente? Não. Notícia de jornal, aí você tem as notícias aí do jornal. Um texto literário. A galinha Cocoricó estava há dias chocando seu ovo quando ouviu um barulhinho. Chegou a hora, meu filho vai nascer. Texto literário. Temos aí, eu não vou ler tudo para a gente não perder tempo, tá? Mas você tem tudo isso aí para você ler. Exemplo de narração, história em quadrinhos. Olha para você ver, algumas pessoas falam sobre a questão de como aperfeiçoar a leitura. É excelente para você aperfeiçoar a sua redação. E eu digo para você que até a história em quadrinhos é importante para a sua leitura. E eu gostava demais da história em quadrinhos. Eu até tenho lembro que eu tenho a casa de uma tia que tinha um baúzinho. E nesse baúzinho era cheio de revista em quadrinho. Sempre que eu ia lá eu gostava de pegar e ler. Turma da Mônica, várias outras. Nem sei se existe esse baúzinho lá. Vou até depois um dia perguntar à minha tia como que foi. Mas é isso, a história em quadrinhos é excelente para você melhorar aí a sua redação. Letra de música, aqui tem a letra do Vinícius de Moraes, era uma casa muito engraçada. Não vou cantar para vocês, né? Poema, temos aqui o poema de Elcio Fernandes. Então são as várias formas que temos aí de narração. E agora vamos para a nossa queridinha dissertação. Aqui eu acho que é onde nós temos aí a maior importância. Eu digo a você, quantas vezes você precisou defender as suas ideias para convencer seu amigo que seu time de futebol é o melhor? Ou então precisou convencer seus amigos que eles não podiam perder aquela determinada festa? Você é mestre, isso eu sei, ou não, né? O ato de argumentar é essencial para todos nós. Estamos o tempo todo, mesmo que de forma inconsciente, impondo nossas ideias e vontades. Por exemplo, nesse momento eu estou tentando convencê-lo ou convencê-la de que argumentar é algo natural. Aí você deve estar começando a entender melhor, mas mesmo assim você ainda poderá pensar: se é algo tão natural, por que às vezes é tão complicado escrever um texto dissertativo? Aí eu trago para você os possíveis problemas. Não conhece bem a estrutura de uma redação, tem pouco domínio do assunto, não está treinando fazer redações, é interessante, falta de um método para criar suas redações de forma simples. Então lembre-se, é o método que você está aprendendo aqui, né? Dissertar é expor suas ideias de forma clara. É um texto simples e de fácil entendimento. Na maioria das provas, será pedido que o candidato redija uma redação dissertativa, que eu disse ao longo do vídeo quase todo aqui, né? Então, todas as bancas pedirão a dissertação? Não, mas a grande maioria pedirá que você faça uma dissertação. Dissertar, então, lembre-se, falar sobre determinado assunto, discursar sobre um tema de forma escrita ou oral. Dissertação argumentativa, convencer. Então lembre-se, quando você tiver com a dissertação argumentativa, você precisa convencer através do texto o seu leitor. Dissertação expositiva vai ser o quê? Informar. Então pense, foi pedido a você um texto expositivo argumentativo, ou seja, você informará algo em seu texto. Isso aqui está errado, a gente tem que corrigir algo em seu textual. Me perdoe, eu vou corrigir o PDF. Mas também colocará os seus argumentos. Então pense, eu posso informar algo? Sim, você pode informar algo num texto dissertativo argumentativo. Você pode, mas lembre-se novamente, o texto é predominantemente argumentativo. Então você pode colocar lá a sua exposição, mas tem que lembrar de argumentar. Apesar de termos distinções na correção de algumas bancas examinadores, existem vários elementos fundamentais para qualquer produção de texto. Lembre-se, dissertar, falar sobre determinado assunto, discursar sobre um tema de forma escrita ou oral. Então temos aqui também alguns tipos de dissertação. Então vamos lá. A dissertação argumentativa, como eu falei para vocês, é para convencer. A palavra-chave dela é convencer. Nesse tipo de dissertação, você buscará convencer o leitor sobre a sua tese. Utilizará argumentos baseados em fatos, pesquisas. Não utilize aí seus achismos. Se você não tem certeza de alguma pesquisa, de algum fato, não coloque sua redação. É melhor você não colocar do que colocar algo errado. Fique atento a isso. Tenha um posicionamento a respeito do assunto. Lembre-se, posicionar sobre o assunto desde o começo do texto. Aí temos aí essa dissertação argumentativa. Então, lembre-se
que a palavra-chave é convencer. Convencer o seu leitor. Agora, a dissertação expositiva já não. Ela é uma dissertação para você informar. Esse tipo de dissertação você buscará informar o leitor, explicar sobre algum conceito a ele. Então pense, observação, é importante ressaltar que uma prova que se pede uma redação argumentativa pode conter algumas informações, não apenas argumentos, mas não esqueça que a redação é argumentativa. Lembre-se sempre dessa linha tênue entre a argumentação e apenas a informação, ok? Então aqui nós finalizamos a aula sobre tipos de redação. Fique atento aos tipos, fique atento ao que se pede a você em relação a isso. E vamos agora para a próxima aula, detalhando cada passo da nossa redação.